Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nos dois últimos vídeos desse curso, nós criamos um servidor HTTP capaz de servir sites compostos por páginas estáticas e com alguns recursos de geração dinâmica de conteúdo HTML. Contudo, para que esse mecanismo de geração de conteúdo HTML possa ser usado de forma produtiva, temos que incluir em nosso servidor HTTP algo que nos permita criar e processar páginas dinâmicas de forma individualizada, onde cada página tenha seu próprio arquivo HTML e seu próprio método de processamento para geração de conteúdo dinâmico baseado nesse arquivo HTML. Essa é uma das principais funcionalidades de um framework web, e é justamente isso que nós abordaremos nessa aula. E não se esqueça, se gostar do conteúdo, não saia sem antes deixar um like, isso ajuda muito o canal. E se ainda não for inscrito, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui, sempre planejados para valorizar o tempo que você investe aqui no canal. Agora vamos ao trabalho. Como mencionei na introdução do vídeo, nosso objetivo é programar um mecanismo que permita criar páginas dinâmicas que possuam sua própria unidade de processamento de requisições. Mas para fazer isso, a gente tem que criar algumas convenções, como de fato acontece na maioria dos frameworks web. Para cada página dinâmica presente em um site hospedado em nosso servidor HTTP, nós vamos estabelecer que é obrigatório ter uma classe com o mesmo nome da página dinâmica precedido pela palavra página e que implemente o método de geração de conteúdo para essa página dinâmica. Portanto, nós vamos separar a parte de design, no arquivo DHTML, da parte de programação para geração do conteúdo. Isso quer dizer que se eu tiver uma página dinâmica chamada produtos.dhtml, eu terei que implementar uma classe chamada página produtos. Se eu tiver outra página dinâmica chamada amigos.dhtml, terei que implementar uma outra classe chamada página amigos, e assim por diante. Para facilitar a nossa vida, vamos começar criando uma classe modelo para essas classes que irão gerar conteúdo para nossas páginas dinâmicas. Vamos lá, eu vou começar criando o arquivo que vai conter a classe. Vamos ao VS Code. Agora vamos criar o arquivo. Vou clicar aqui fora, vou clicar no botão mais, e vou chamar aqui de página dinâmica.cs. Agora eu vou codificar a classe aqui rapidamente, explicando o que cada linha faz. Até agora eu só tenho a declaração de uma classe abstrata com uma propriedade chamada HTML modelo. Essa propriedade vai armazenar o código HTML presente no arquivo associado à classe em questão. Ou seja, se eu tiver uma página chamada produtos.dhtml, eu vou ter uma classe chamada página produtos, sendo que essa classe vai herdar de página dinâmica. Portanto, ela vai ter essa propriedade HTML modelo. Mais adiante nós vamos fazer o exemplo e isso vai ficar mais claro. Agora eu vou continuar a programar nossa classe base. Bem, essa classe é abstrata porque eu não quero que ela seja instanciada. Ela só vai servir de modelo para as classes que serão criadas para gerar o conteúdo de suas respectivas páginas dinâmicas. Ela possui uma propriedade do tipo string chamada HTML modelo, como eu já disse, que vai conter o código do arquivo DHTML associado à classe, que será usado como base para a geração do conteúdo dinâmico. Tem também um método chamado get, que recebe uma lista de parâmetros que veio da URL e que retorna um vetor de bytes que corresponde ao conteúdo gerado a ser enviado para o navegador que fez a requisição. Tem um outro método semelhante ao get, porém com o nome post. Por padrão, tanto o método get quanto o método post, se não forem reimplementados pelas subclasses dessa classe, retornam o conteúdo original do arquivo DHTML da classe associada, sem fazer qualquer tipo de substituição do termo coringa por um conteúdo gerado dinamicamente. A intenção aqui é que o método get seja chamado para processar as requisições do tipo get, que são aquelas que solicitam páginas para exibição, e que o método post seja chamado para requisições do tipo post, que são aquelas usadas para enviar dados de formulários web para serem processados pelo servidor, como ocorre com os dados de um formulário de cadastro em uma loja virtual, por exemplo. Até o momento, nós só fizemos requisições do tipo get, mas eu vou deixar a classe preparada para requisições do tipo post também. Agora eu vou modificar o método gerar HTML dinâmico para que ele seja capaz de instanciar uma classe criada de acordo com a convenção que estabelecemos, ou seja, que tem o mesmo nome do arquivo DHTML solicitado, precedido pela palavra página. Feito isso, temos que chamar o método de geração de conteúdo adequado desse objeto instanciado de acordo com o método HTTP que foi usado na requisição. Vamos ao código.
Vou retrair aqui o explorador de arquivos, vou até essa classe e vamos aqui no método para geração de conteúdo dinâmico. Bem, como eu não vou aproveitar absolutamente nada desse método, eu vou selecionar tudo e vou excluir. Agora eu vou adicionar um parâmetro aqui, que é o método HTTP, que foi usado na requisição. E vamos à implementação do método novo. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto do tipo FileInfo para extrair informações do arquivo passado no parâmetro caminho-arquivo. A partir desse objeto FIArquivo, eu consigo extrair qual é o nome da página solicitada. E lembre-se que a classe que eu quero instanciar tem justamente esse nome da página dinâmica precedido pela palavra página. Vamos fazer isso aqui. Veja só, o nome da classe que eu tenho que instanciar para essa página vai ser página, mais o nome do arquivo sem a extensão. Observe que eu substituo a extensão por vazio, portanto eu estou removendo a extensão do nome do arquivo. Agora eu vou usar alguns recursos da linguagem C# que me permitem instanciar uma classe a partir do nome dela, que é justamente o que nós precisamos aqui. Essa linha obtém uma referência para o tipo da página a partir do nome dessa classe da página. Aqui eu passo o nome da classe da página, aqui um parâmetro indicando se eu quero lançar uma exceção, caso essa classe não seja encontrada no projeto, e aqui indicando se eu devo ignorar maiúsculas e minúsculas no nome da classe. Eu coloquei que sim. Na linha de baixo é onde realmente eu crio a instância da classe relacionada à página dinâmica. Veja que eu estou usando aqui esse activator.createInstance, passando aqui o tipo que eu quero instanciar. Em seguida eu faço uma conversão desse objeto que foi instanciado para o tipo página dinâmica. Portanto, eu nunca posso esquecer que as classes que eu criar associadas às páginas dinâmicas devem ser derivadas da classe abstrata página dinâmica, porque assim eu consigo ter acesso à propriedade HTML modelo e aos métodos get e post, que são os métodos responsáveis pela geração do conteúdo dinâmico. Agora que nós temos o objeto que vai gerar o conteúdo dinâmico da página, eu vou fazer o seguinte. Eu vou alimentar a propriedade HTML modelo com o conteúdo do arquivo relacionado a essa classe, que é o arquivo de HTML. Para finalizar, eu tenho que verificar qual é o método HTTP que foi usado na requisição para chamar o método adequado do objeto PD. Vamos fazer isso. Aí está. Eu pego o método HTTP que veio aqui no parâmetro, converto para minúscula. Caso seja get, eu retorno pd.get, passando os parâmetros que vieram na requisição. Caso seja post, eu passo pd.post, passando também os parâmetros da requisição. Caso não seja nem get nem post, eu retorno um conteúdo vazio. Para a gente testar essa nova funcionalidade, vamos criar uma nova página chamada produtos.dhtml, que vai exibir uma tabela com alguns produtos. Eu vou copiar a página parâmetros.dhtml, colar e renomear. Vou fazer isso aqui. Aqui está parâmetros, Ctrl+C, Ctrl+V, e vou renomear para produtos. Agora eu vou mudar o conteúdo dessa página rapidamente. Vou dar 2 cliques para abrir, e agora eu vou mudar o conteúdo. Aí está, eu tenho aqui uma tabela HTML com margem esquerda automática e margem direita automática. Isso é para a tabela ficar centralizada. Aqui eu tenho uma linha com os títulos das colunas. Vou ter apenas 2 colunas, código e nome. E aqui vai entrar o HTML gerado, que vão ser várias linhas como essa, mas em vez de conter código e nome, vai conter valores de código e valores de nome dos produtos que vão estar cadastrados numa lista de objetos estática. E agora eu vou criar justamente essa lista de objetos estática. Vou clicar aqui, clicar em novo arquivo, produto.cs, e vou programar a classe. A classe vai ter apenas 2 propriedades, código e nome. Porém, eu vou aproveitar a própria classe para armazenar uma lista estática de objetos desse tipo. Vou declarar essa lista aqui no início da classe. Aí está, minha lista estática de objetos do tipo produto. Lembrando que um membro estático funciona como se fosse um objeto global para toda aplicação. Não vou entrar em muitos detalhes, mas ele vai simular um banco de dados em memória. Agora eu vou criar um método construtor estático para popular essa lista com alguns produtos. Aí está. Agora o nosso banco de dados em memória simulado tem 5 produtos. Ok, eu já tenho a página produtos.dhtml, que corresponde ao modelo de design da nossa página, e eu tenho um banco de dados simulado em memória.
Agora nós vamos seguir a convenção estabelecida e vamos criar uma classe chamada página produtos. Vamos fazer isso. Vou programar essa classe rapidamente. Aí está a página criada. Lembrando que nós temos que herdar de página dinâmica, para que todas as funcionalidades implementadas aqui venham para a página de produtos e para que eu consiga usar polimorfismo aqui nessa situação para chamar o get e o post. O uso do polimorfismo ocorre porque aqui eu tenho um tipo página produtos que deriva de página dinâmica. E aqui eu estou criando instâncias convertendo para o tipo página dinâmica. E aqui nós temos as chamadas para os métodos get e post. Agora nós vamos justamente implementar esse método get. Vamos voltar lá em página produto e vamos fazer aqui. Bem, até aqui nós temos uma implementação do método get de maneira sobrescrita, usando a palavrinha override, e dentro do método eu criei um objeto do tipo string builder para gerar o meu HTML dinâmico. Por enquanto eu tenho um for each percorrendo a listagem de produtos, e para cada produto P nessa listagem está sendo gerada uma linha HTML. Agora, dentro dessa linha, eu vou gerar as duas colunas com informações de P. Aí está. A primeira coluna vai apresentar o código com 4 dígitos inteiros e a segunda coluna vai apresentar o nome. Isso vai acontecer para cada produto. Agora vamos fazer a substituição do termo coringa por esse HTML gerado. Aqui temos a variável texto HTML gerado, recebendo o HTML modelo, substituindo o coringa pelo HTML gerado aqui em cima. Agora vamos retornar esse conteúdo em formato de vetor de bytes. Aí está, retornando um vetor de bytes, que é uma combinação do modelo HTML relacionado a essa classe e desse código HTML gerado programaticamente. Antes de testarmos, vamos ver que erro é esse que o Visual Studio Code está acusando. Vou clicar aqui, vou subir um pouco, e aqui nós temos o problema. Agora o método gerar HTML dinâmico pede mais um parâmetro, que é o método HTTP. Então vou colocar vírgula aqui e vou colocar método HTTP. Essa variável foi extraída do texto da requisição aqui nessa linha. E veja que agora o erro não existe mais. Agora sim eu vou dar Ctrl F5 para executar. Vamos ao navegador. Aqui está na página tipos mime. Eu vou trocar aqui para produtos.dhtml. E aí está. O método get da classe página produtos gerou esse conteúdo dinamicamente. Agora já conseguimos criar páginas dinâmicas com templates e códigos separados. Ou seja, eu tenho um arquivo para o template HTML e tenho uma classe que vai ter o código de geração de conteúdo. Isso já abre uma série de novas possibilidades. Vamos dar uma melhorada nisso aqui. Imagine que eu queira mostrar aqui nessa listagem somente o produto cujo código seja igual a um parâmetro ID passado na URL. Por exemplo, aqui na URL eu poderia passar interrogação ID igual a 4. Aqui não acontece nada se eu passar, mas eu gostaria que, por exemplo, esse produto número 4 ficasse em negrito, ou que somente ele aparecesse. Enfim, eu quero de alguma maneira gerar esse conteúdo usando os dados do parâmetro. Vamos fazer isso. Vamos voltar ao VS Code, eu vou parar aqui o servidor, vou fechar aqui, e isso aqui também. Agora nós vamos lá na classe página produtos, e eu vou adicionar um código aqui no topo. Esse código está verificando se parâmetros contêm a chave ID. Se contém, a variável código vai receber o valor que está relacionado a essa chave ID. Se não contém, código vai ficar vazio. Agora, a cada produto da listagem, eu vou fazer o seguinte. Criei essa variável booleana negrito, que vai ficar verdadeira quando o código que veio no parâmetro não for nulo e esse código for igual ao código do produto que está sendo mostrado. Agora, dependendo dessa variável, eu faço a exibição em negrito ou normal. Vou fazer isso aqui rapidamente. Aí está. Se a variável negrito é verdadeira, eu gero com um elemento para deixar o código em negrito e o nome em negrito. Se não, eles vão ser gerados normalmente. Vamos testar. Ctrl F5. Agora vamos ao navegador. Aqui no navegador eu vou colocar interrogação ID igual 4 e vou dar Enter. Aí está, o 4 ficou em negrito. Agora eu vou colocar aqui 1. Produto 1 ficou em negrito. A última funcionalidade que iremos implementar é o processamento de uma requisição do tipo POST, normalmente gerada por envios de dados de formulários ao servidor. Vamos começar criando uma página com um formulário para cadastrar novos produtos.
eu vou duplicar a página Produtos e renomear para cadastroproduto.dhtml. Vamos ao Visual Studio Code fazer isso. Eu vou parar aqui o servidor, fechar aqui, vou no explorador de arquivos, vou dar Ctrl C aqui em Produtos, Ctrl V e vou renomear para cadastroproduto.dhtml. Vou dar 2 cliques aqui para modificar o código. Aí está nosso formulário, ele vai ser submetido usando o método POST. Aqui eu tenho estilo para centralizar o formulário. Aí eu tenho 2 campos, um para o código e outro para o nome. E aqui eu tenho um botão para enviar. O atributo Action de um formulário indica qual é o destino desses dados. Nesse caso eu não estou passando o atributo Action. Isso significa que o destino vai ser a mesma página que foi usada para mostrar o formulário. Portanto, quando eu enviar a requisição do tipo POST, é uma requisição para a própria página cadastroproduto.dhtml processar. Na verdade, lá nos bastidores, a gente sabe que, de acordo com o nosso framework, quem vai processar isso é a classe associada a essa página. Isso nos faz deduzir que a classe correspondente à página dinâmica cadastroproduto.dhtml teria que implementar tanto o método get quanto o método post. Mas como o método get devolve apenas a própria página dinâmica associada a essa classe, sem gerar conteúdo dinâmico adicional, podemos usar o método get da classe abstrata ancestral, que já faz exatamente isso. Ou seja, quando eu acessar a página cadastroproduto.dhtml via URL do navegador, eu vou gerar uma requisição get para o servidor. Então, o mecanismo de geração de conteúdo dinâmico do nosso servidor vai procurar pela classe relacionada a essa página, que nesse caso vai ser página cadastro produto, vai instanciar um objeto dessa classe e vai rodar o método get desse objeto. Se eu não tiver implementado o método get na classe página cadastro produto, ele vai usar o método get da classe ancestral, que é página dinâmica. E a gente pode observar aqui em página dinâmica que o método get que está implementado aqui retorna simplesmente o HTML do modelo, que equivale ao HTML do arquivo. Ou seja, vai retornar justamente esse formulário. Quando eu clicar no botão enviar, esse formulário vai ser mandado para cadastroproduto.dhtml, porém usando POST. Nesse momento, o mecanismo de geração de conteúdo dinâmico do nosso servidor HTTP vai criar um objeto da classe página cadastro produto e vai chamar o método POST desse objeto. Esse método POST tem que ser capaz de ler os valores desses campos aqui e criar um novo produto na lista estática de produtos que simula nosso banco de dados em memória. Nosso servidor HTTP já é capaz de processar parâmetros que vêm na URL. Agora nós vamos adicionar a ele a capacidade de extrair os dados submetidos a partir de um formulário via método POST. Vamos fazer isso. Eu vou fechar aqui e vamos lá no método processar request. Agora, logo depois de processar os parâmetros da URL, nós vamos implementar o seguinte. Quando o servidor HTTP recebe uma requisição via POST com dados oriundos de um formulário, esses dados vêm no corpo da requisição, não vêm em nenhum item de cabeçalho. E o corpo de uma requisição HTTP do tipo POST fica logo depois dessas 2 quebras de linha seguidas. Portanto, eu verifico aqui se o texto da requisição contém 2 quebras de linha seguidas. Se contiver, eu capturo a parte que está depois dessas quebras de linha, que são justamente os dados que foram postados via formulário. Caso contrário, a minha variável dados_post vai receber o texto vazio. Vou continuar aqui com o código. Aqui eu simplesmente testo para ver se algum dado foi postado via formulário. Aqui eu decodifico os dados postados para o tipo UTF-8, uma vez que eles vêm codificados naquele formato de URL, em que os espaços são substituídos por %20, alguma coisa desse tipo. Esse texto correspondente aos dados postados via formulário tem o mesmo formato dos parâmetros que vem numa URL, ou seja, eu tenho pares chave igual a valor separados por e-comercial. Então eu vou usar o mesmo método processar parâmetros para transformar esse texto em uma coleção de itens do tipo chave igual valor. Vamos continuar. Agora, para cada parâmetro que veio do meu formulário,
eu adiciono ele à minha lista de parâmetros geral, que é usada também para conter os parâmetros de URL. Portanto, estou colocando tanto os parâmetros de formulário quanto o parâmetro de URL na mesma coleção chamada parâmetros. Eu até poderia usar coleções diferentes, mas eu fiz isso para facilitar um pouco aqui o nosso trabalho. Agora que nosso servidor HTTP tem a capacidade de processar dados de formulários, nós temos que criar a classe referente à página cadastroproduto.dhtml. Vamos fazer isso. Vou clicar aqui em novo arquivo, página cadastroproduto.cs. Vou criar o código da classe aqui rapidamente. Veja que até agora eu tenho a classe página cadastroproduto, derivando de página dinâmica, que está reimplementando ou sobrescrevendo o método post da classe ancestral. E até agora, esse método só criou um novo objeto do tipo produto. Agora nós vamos preencher as propriedades desse objeto. Aqui nessa linha de código, eu estou verificando se nos parâmetros eu tenho a chave código. Se tem, eu faço p.código receber esse valor que está na chave código convertido para inteiro. Caso eu não tenha um código, o código do produto vai ser 0. Faço a mesma coisa para o parâmetro nome. Se parâmetros contêm a chave nome, eu jogo o valor associado a essa chave à propriedade nome do produto. Caso contrário, eu jogo vazio. Vamos continuar. Aqui eu só verifico se o código do produto é maior do que 0 e, se for, eu adiciono ele à nossa listagem estática de produtos, ao nosso banco de dados em memória. Agora a gente tem que pensar que tipo de retorno eu vou dar para o usuário assim que eu termino de cadastrar um produto. Na verdade, o normal a se fazer é redirecionar esse usuário para a listagem de produtos novamente. E é justamente isso que nós vamos fazer aqui agora. E para isso nós vamos usar um comando JavaScript básico. Esse é o script, window.location.replace produtos.dhtml. Isso significa que a página do navegador vai passar a exibir produtos.dhtml. Aí essa página vai ser carregada novamente. Agora vamos converter isso para bytes e usar como retorno da função. Para facilitar o acesso a essa página de cadastro de produto, eu vou aqui na página produtos.dhtml e vou colocar um link para a gente acessar ela. E antes de testar, vou fazer só um acerto aqui em cadastro produto. Aqui o tipo não é button, é submit, para submeter o formulário. Agora sim, vamos testar. Ctrl F5, vamos ao navegador. Aqui no navegador agora eu vou clicar em cadastrar novo produto. Aqui eu vou preencher com os valores 6, tamarindo. Vou clicar no botão enviar. E aí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tamarindo. Eu posso cadastrar um novo produto. 7, pepino. Aí está, 7 pepino. Portanto, agora o nosso servidor HTTP também possui um mecanismo capaz de processar dados de formulários. E é isso aí, pessoal. Nosso servidor HTTP com framework embutido já tem muitas funcionalidades. Já é capaz de servir páginas estáticas e já consegue processar páginas dinâmicas parametrizadas e processar requisições do tipo GET e POST, usando para isso um mecanismo individual de processamento de páginas que nós criamos por convenção, que na verdade são as páginas de HTML com as classes associadas derivadas da classe página dinâmica. A partir daqui, o céu é o limite. Bem, eu acho que se você ainda não deixou um like e ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora de fazer isso. Não vai te custar nada e vai me motivar a produzir vídeos cada vez melhores para você. Inclusive, se você quiser deixar alguma sugestão de conteúdo que gostaria de ver aqui no canal, deixe aí nos comentários. Para finalizar, quero ressaltar que esse é um projeto para fins puramente didáticos. Portanto, eu não aconselho usá-lo em ambiente de produção. Ainda teria muita coisa para se fazer e não acho que vale a pena reinventar a roda criando um servidor HTTP com framework web, sendo que temos muitos servidores HTTP e frameworks web disponíveis gratuitamente. Enfim, espero que você realmente tire proveito de tudo que eu tentei passar aqui. Muito obrigado por sua atenção e pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.